Olá, sejam bem-vindos e bem-vindos à MF3 Escola de Filosofia. O tema de hoje, nesta preâmbulo da modernidade, ainda é um título mais geral, que é o seguinte: os profetas e os magos orientais, e às vezes alguns historiadores de filosofia utilizam pagãos. Lembrando que isso é uma perspectiva cristocêntrica ou etnocêntrica, e portanto, pessoalmente, como historiador da filosofia, não aprecio este termo. Mas as três figuras desse período ali como referência, 1450, aqui em debate hoje, seria Hermes Trismegisto, Zoroastro e Orfeu. Por uma série de eventos históricos, houve uma debandada, por assim dizer, de pensadores, de livros de Bizâncio, que hoje nós conhecemos como Istambul. Por volta de 1440, sempre aqui como referência, a data eu nunca lembro de cor, o Império Otomano finalmente ocupa Istambul e, portanto, captura Istambul. Bizâncio, né, que passa a chamar justamente Istambul. E com isto migra para a Itália, digamos, bibliotecas e pensadores desta cultura que foi o último reduto. Bizâncio foi o último reduto da cultura imperial, do Império Romano do Oriente. Portanto, se o Império romano do Ocidente cai quando Alarico ocupa Roma e taca fogo em tudo, lá por volta de 400 e alguma coisa, também como referência aqui, eu não tenho as datas com precisão, o Império Romano do Oriente, ele perdura, portanto, até 1400 e pouco. 440 aqui como referência, 450. E aí vem para a Itália pensadores e vem junto uma novidade de textos gregos. E sobre essas três figuras se cria toda uma cultura que hoje chamaríamos de mágica, de esotérica ou de espiritualidade, baseadas numa tradição que toma essas figuras, Hermes, Zoroastro e Orfeu, de um jeito que hoje a história da filosofia sabe que é equivocado. E a grande pergunta é como e por que o Renascimento, que descobre a filologia e aplica esta técnica analítica do texto aos textos de origem latina no processo de renascimento, das literae, por que eles não fizeram isso com os textos de origem grega? Segundo os historiadores, esse erro considerado colossal se deu porque a aplicação, os cultores da latinidade estavam mais ligados à literatura e à história, e portanto acabaram, de um ponto de vista profissional, aplicando mais recursos nesta perspectiva do que uma espécie de curiosidade místico-filosófica, metafísica ou teológica ligada aos textos de origem grega que chega à Itália. Então não tem-se o mesmo rigor com essas fontes gregas, já grego falado naquele império romano do Oriente. Portanto, se permitiu criar digamos assim, ser enganados pelas versões, como vamos ver daqui a pouquinho ainda, de um intelectual chamado Gemisto, que vem de Bizâncio para Florença, para Ferrara e outros lugares, ensinar sobre Platão, por exemplo. E aí, um grande tradutor, que é uma grande referência para a história da ciência, que foi Marsilio Ficino, em Firenze, Florença, acabou não percebendo que, na verdade, Hermes não era bem Hermes Trismegisto. Foi uma invenção, provavelmente, ali do século II e III. E uma invenção recheada de ideias de neoplatonismo, neopitagorismo, no caso de Hermes, mais platonismo. E estas figuras assumiram lugares estratosfericamente importantes no contexto ali. Por exemplo, ao ponto de, na Catedral de Siena, uma igreja católica, ter um mosaico no chão de Hermes Trismegisto. Ou seja, é o maior sucesso de fake news que eu já vi na história da humanidade. Foi tudo que se construiu em torno de Hermes, de Zoroastro, desse Zoroastro que foi construído no Renascimento, e não do Zaratustra persa, que viveu em outro momento histórico, que foi um reformador naquele contexto. E isso passou
Porém, apesar, e isso chega até nós hoje, como, por exemplo, a obra do Hermes Trismegisto, uma coleção de material que tem uma fortuna crítica em torno dele, hoje em dia, muito interessante, sobretudo em francês. Nós temos um material bem publicado. O que me chama a atenção desse período, muito mais do que entrar em detalhes, que basicamente, tanto Hermes, Zoroastro e Orfeu, o que nós temos são ideias do platonismo nas suas variações, do médio platonismo. Rapidamente, quem lê esses outros autores, a tradição platônica, nós vamos identificar temas platônicos e neoplatônicos, ou invenções meio que pitagóricas dentro dessas três figuras, da forma que o Renascimento apresentou. O que mais me interessa, que eu já fui objeto meu de estudo em outros trabalhos, é que, a partir de Marcílio Ficino, por exemplo, com a ideia da Academia de Firenze, que depois ficou chamada como Academia de Platão também, nós começamos o modelo das ciências contemporâneas. Toda uma experimentação, apesar desse erro aqui de lidar com esses textos, mas toda uma produção ligada à ideia de magia e teurgia que estão em torno de Zoroastro, de Hermes, por exemplo, irá criar uma tentativa experimental que depois será associado ao surgimento da química moderna, por exemplo, ou mesmo algumas especulações na física. E a forma mais concreta de nós podermos estudarmos isso é em torno das academias. É essa figura que Marcílio Ficino funda em Firenze, uma das primeiras, patrocinada por um dos Médicis, mas que depois será inspiração para a Academia dello Cimento, do Experimento e na Itália, e depois um pouco adiante, no 1600, tanto a Academia da Science em França, ou a Royal Society em Londres, aqui como referências, porque existiram outras. E, portanto, essas academias, de certa maneira, teve esse início com esta nova abordagem desses textos, que depois se mostraram equivocados, mas nós podemos sim aí ver Pico della Mirandola, por exemplo, com uma ideia de cabala cristã, que quando a gente aprofunda nesses conhecimentos, nós vamos ver essa tentativa de interferência no real. A ideia de magia e teurgia, na verdade, é uma tentativa teórica, uma reflexão teórica de como a gente pode interferir no real. Pois bem, isso vai sendo debatido, experimentado, e em algum momento, em termos de história das ciências moderna, nós temos exatamente a transição desses experimentos mágicos, teúrgicos, para a química contemporânea. Em algum momento também a alquimia está no meio desse balaio de gato, e isto, quando a gente examina em detalhe, nós vamos ver que isso vai dar origem à química, vai dar origem à física moderna e à cultura do experimento, que depois caracterizar, por exemplo, irá ser a característica do empirismo, da reflexão empirista. Vai se formular tentativas, primeiro racionalista, como nós vamos ver à frente com René Descartes, mas depois com outros pensadores como Francis Bacon, uma ideia de experimento. De onde que surge o conhecimento? Digamos que esse é à frente, a história da filosofia mais famosa. Mas por detrás dessa história mais famosa, pouco se fala exatamente dessa experimentação que aqui Marcílio Ficino, com a academia, que recebe a academia de Platão em Firenze, a meu ver é o grande ponto focal e de onde irradia essas experimentações. Do ponto de vista da tradução, mais uma vez, podemos observar que foi um erro colossal tomar Hermes como sendo uma personagem que existiu. Alguns brincam a boca miúda que foi invenção de um bom comerciante turco, no caso, ainda que Bizâncio não era a cultura turca, que foi se formar depois a partir da cultura otomana, mas o fato é que foi a partir desse fato histórico, da queda do Império Romano do Oriente, vence os pensadores para cá e junto traz essa nova ode a Platão, e é um platonismo variado e de várias formas. Eu concluo dizendo que esse período ainda foi fundamental para marcar tudo que hoje se fala, por exemplo, de Cabala, e nas suas várias variações, dado que há um interesse grande por esse tema. Parece ser uma sabedoria especial, fabulosa, fantástica. Obviamente que a comunidade judaica residente na Espanha tem uma relação muito especial com esse tema,
mas esse tema ele é exatamente mais um dos temas do neoplatonismo, ou do platonismo plotiniano, e que tem ali um arranjo histórico muito específico, mas a fonte conceitual não é uma coisa que surgiu do nada e de lugar nenhum. Enfim, muito obrigado mais uma vez por esta audiência e até um próximo vídeo aula nessa fase de filosofia e modernidade.